Olá, você está sintonizado na Web Rádio TVR Sul da cidade de Morro da Fumaça, Santa Catarina, no programa Beto Madeira. Pois bem, hoje o nosso convidado para a nossa entrevista é o apacentador da comunidade Os Filhos do Novo Concerto, Djalma Matias. Bom dia, Djalma. Um shalom para você. É uma felicidade enorme nós estamos aqui por através dessa emissora virtual para falarmos das coisas sagradas do Criador e também, mais uma vez, revê-lo. É um prazer enorme para nós, juntamente com a comunidade internacional Filho do Novo Concerto, mais uma vez ocupando um aparelho de rádio e televisão para fazer notório aquilo que o Criador tem para os seres humanos da Terra. Na verdade, na essência, o que é a comunidade internacional Os Filhos do Novo Concerto? Essa comunidade ela está hoje no Brasil, em 17 estados, em 5 países, para divulgar primeiramente o nome sagrado do Salvador. O Salvador, como todos conhecem, nasceu na cidade de Bethlehem, mais conhecido como Belém de Arudá, ou seja, Judá, e ali nasceu um menino, e esse menino tornou-se o Salvador de todos aqueles que creem. Mas isso foi divulgado de maneira um tanto frívola, em parte, mas também trouxe alguns critérios onde as pessoas usaram disto ou isto para fazer comércio ou tributar honra para o próprio homem. E a comunidade dos Filhos do Novo Concerto está fazendo de um tudo para divulgar o verdadeiro nome. E a pergunta é, qual o verdadeiro nome? O menino que nasce na cidade de Bethlehem, Belém, na cidade de Belém de Judá, num país chamado hoje Israel, que naqueles dias chamava Eushuru, recebeu um nome vindo de um mensageiro do céu e colocou o nome daquele menino, pediu para que o que estava no lugar de pai daquele menino colocasse o nome dele, um nome hebraico, que não podia ser diferente. E o nome hebraico que aquele menino passou a ter foi Yahushua. O que representa Yahushua? Yahushua é aquilo que o Criador manifestou para os moradores da terra. Porque é do conhecimento de todas as religiões uma palavra litúrgica que Aleluia. E muitos não sabem nem o que representa isto. Alelo vem do verbo hebraico louvai. Louvai a quem? Por isso que a palavra completa é Aleluia, ou seja, louvai a Iá. E o menino que nasceu, como foi profetizado em Ishaiá capítulo 9, versículo 6, um menino nos nasceu, um filho nos deu, seu nome será maravilhoso, e a forte Pai da eternidade, príncipe da paz. E este menino nasceu, e daquele momento passou a ser divulgado o nome verdadeiro daquele menino, Yahushua. Isso foi tolhido a partir do século IV, e ficou um longo tempo que as pessoas conhecessem esse verdadeiro nome. E a comunidade dos Filhos do Novo Concerto hoje faz essa divulgação, de preferência em todo o mundo. E usando essa sua emissora, nós estamos aproveitando para fazer e divulgar o nome de Yahushua Mashiach, o nome daquele que nasceu de Míria, foi pendurado no madeiro e é o Salvador de todos aqueles que creem. Vamos apresentar a equipe? Sem dúvida. Está conosco nesta manhã o nosso querido Haroé local, João Pedro Borges. Ele é o apacentador nessa cidade e esta comunidade na cidade de Criciúma está localizado na rua Frederico Zilo, número 100, no bairro Vila Zuleima. Também está conosco o Haroé e jornalista José Raimundo da Silva, apacentador da cidade de Campinas, está conosco, e também o seu auxiliar Ivo Rodrigues, também da cidade de Campinas, e o Cicerone, nosso querido Marcelo, está conosco nesta manhã. A comunidade, quais os países que a comunidade faz mais frequência? O Brasil hoje é um país muito carente desta fala, porque, segundo consta, em todo o mundo, o Brasil é um dos países mais católicos do globo, batendo até na própria Roma. Mas por que divulgar principalmente o nome no Brasil?
Existem muitos patrícios e pessoas que nem sabem que são da origem, vamos colocar judeu, é uma palavra tanto pejorativa, mas esse nome é muito mais conhecido do que aquilo que nós chamamos. Porque na realidade nós, povo hebreu, somos Yahudi. E este povo faz de tudo para que este nome, hoje, principalmente os convertidos a Yoshua Mashiach, divulgue este nome. E o Brasil é um país que tem muitos patrícios e é um país continental. Por essa razão, o Brasil, nós temos uma afeição enorme nos estados que nós temos reuniões, ou seja, temos Mikdash, que é chamado de templo, ali sempre tem um apacentador para receber as pessoas. E em países como a Argentina, nós estamos em Buenos Aires, ali está o nosso querido Joseph Morales, que é apacentador ali em Buenos Aires. Nós ficamos ali 8 dias, e ficamos num bairro chamado Lugano, e ali passamos a divulgar o nome sagrado. Hoje também estamos no Peru, e nós queremos entrar em outros países, como a Colômbia agora, inclusive há um patrício nosso na Venezuela, e vamos até Boa Vista, e ali estaremos estabelecendo uma comunidade naquela região. Uhum. O que precisa para uma região ou um município implantar a comunidade? A comunidade hoje é dotada de homens preparados para chegar em qualquer município. O Brasil hoje tem 5.665 municípios, e em cada município, se houver uma família, praticamente ali estabelecida uma comunidade. E o que representa isso? Representa o valor que o ser humano tem para com ele próprio, com o seu Criador e o seu semelhante. A religião difundiu no mundo inteiro que elas precisam fazer parte de uma religião, e essa religião torna-se uma seita. A comunidade não é uma seita. A comunidade é um grupo de homens e mulheres que tenta fazer com que o ser humano se valorize e seja valorizado por aqueles que o cercam. Eu vou dar apenas um testemunho. Uma certa feita, numa cidade chamada Pereira Barreto, no estado de São Paulo, ali nós encontramos um casal. Aquele casal, que tinha de bom era um casal, uma filha de um ano de 3 meses, e apenas um fogão de um lado. Chegamos ali, ficamos 1h30 com eles, e os convidamos para jantar conosco naquela noite. Foram, assistiram a reunião um mês. Cabo, no final daquele mês, a moça foi presa, porque ambos eram viciados. Ela foi presa e ficou 6 meses presa. Nós pegamos aquela criança, levamos para a nossa residência, e o rapaz nós levamos para uma outra localidade próxima àquela cidade, e conseguimos um trabalho para ele. 6 meses depois, aquela menina saiu da prisão, tomamos e com a filha levamos para onde o marido estava. E ali ele começou a se valorizar. No emprego que tinha, tornou-se um desenhista projetista. Resumindo a história, ele hoje é um desenhista projetista, assina plantas de alvenaria para casas populares, ou enfim, na construção civil. Ela tem uma boutique. Aquela menina que ajudamos a criar, ela é uma enfermeira padrão, e eles geraram mais 2 filhas. Por quê? Estavam jogados para a sociedade, jogados na lama. Mas a comunidade então chegou lá e tentou ajudá-los a se valorizar. No momento que o ser humano recebe esta ajuda moral e espiritual, e algumas vezes até mesmo material, ela começa a saber que ela é importante para ela e para quem cerca, a sua família, é claro. E depois aquilo vai atingindo outras pessoas, torna-se um tentáculo onde vai atingindo pessoas para melhorar a sua vida espiritual primeiramente e a vida material. Porque ninguém consegue melhorar a vida material se não cuidar da vida espiritual. Esse é o objetivo da comunidade. Djalma, o Brasil é um país religiosamente cristão, com as diversas entidades religiosas que tem, mas ainda está à frente a palavra cristianismo. Como é que a comunidade, os filhos do novo conceito, vê essa questão? O que é, na verdade, o que representou e o que representa a palavra Jesus Cristo? Jesus Cristo, uma palavra interessante. A língua portuguesa, ela tem aproximadamente 600 anos. E o menino nasceu no século I. Então, a língua portuguesa só surgiu a partir do século XVI na sua íntegra.
Porque no final do século XII já se cogitava fazer isso. Não existia a nação portuguesa, havia a nação lusitana na Europa, era tido como país lusitano, não era divisor ainda como é hoje. E ali se cogitava criar um país de fala latina, mas não tinha ainda um método para que isso fosse criado. O que aconteceu? Falava-se no que é Portugal hoje, uma linguagem chamada ariana, que era uma mistura de latim com aquilo que se falava na Europa. Cabo ao século XV, no final do século XV, hebreus ou judeus naquela região, criou-se o que é a língua portuguesa hoje. Muitos até dizem que foi dos árabes, mas o valor, nunca deram valor para os hebreus naquilo que é feito na terra. As maiores descobertas no mundo foram feitas por hebreus, por judeus. Mas, por causa da religião, o próprio clero romano perseguiu-nos muito e ajudou a tolir isto. Então, a língua portuguesa, como dissemos, ela explode como conhecida no mundo a partir do século XVI. Mas esse menino nasceu no século I, não se falava a língua portuguesa. Até o século IV, aquilo que os xelirins, mais conhecidos como apóstolos, eles tiveram cuidado de sempre mencionar o nome Iaoshua. A partir do século IV, mais precisamente no ano 312, o Império Romano estava em decadência. E surgiu então um imperador chamado Constantino, filho de Constâncio. Constâncio era um precônsul na Gália, hoje França, que tinha missões enormes. O seu filho Constantino, então, tornou-se imperador. Tornando imperador, ele encontrou um grupo no palácio, uma miscigenação de religião, os gregos e outras nações que Roma tinha conquistado, mas ali tinha também um grupo de pessoas que ouviram Shaul, mais conhecido como Paulo, pregar o nome de Yahushua Mashiach. E isso trouxe algo para aquele imperador que precisava de ser tomada uma providência. Tanto é que Shaul, quando escreve o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 22, capítulo 5, versículo 22, dizendo que os da casa de Quiesa, mais conhecido como César, vos salva, ou seja, alguém do palácio servia Yahushua Mashiach. Mas Constantino Magno, ele precisava arrumar um jeito de tornar que algo fosse menos complicado para o império que ele estava começando a administrar. O que ele fez? De um lado, uns dizia que Zeus era o pai dos deuses. Do outro lado, um grupo dizia que Yahushua era o salvador. Constantino, muito sábio, sai um dia para a batalha e, ao voltar da mesa, me disse: olha, tive uma visão. E essa visão, havia um sinal, e esse sinal é a letra Kyrios, do alfabeto grego, e ele colocou isso em todos os escudos dos seus soldados e disse para todos os seus soldados comandantes que dali para frente o nome não mais seria Yahushua e o símbolo seria aquilo que ele estava pintado nos escudos do soldado. E foi criado da expressão Yahushua, criou-se o diminutivo de Ia para Ie. E de Zeus, tirou o relativo e ficou Zous. Então aquilo que era Yahushua tornou-se Iezous. E aí veio até o século VII. No século VII, o Império Romano político foi totalmente dizimado. Surgiu o Império Religioso. E o Império Religioso, os bispos começaram a ter aquela ideia de Constantino, o fundador do cristianismo, Constantino, e colocou isso em pauta numa religião que dali tomava corpo, força, e aquilo que era Iesos passou a ser chamado de Jesus, com G de gato. Porque foi criado idiomas para cada nação que se separava de Roma. A Bretanha, que era a Bretanha, tornou-se a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra. A Roma tornou-se o que é hoje a nação italiana. A Gália tornou-se a França, e cada uma dessas nações tomou sentido nos seus idiomas. E, de repente, Roma passou a chamar aquilo que era Iesos de Jesus.
veio até o século XVI, finalzinho do século XV, onde começou a surgir a palavra Jesus, sem o S. Porque no século XIV, no século XV, um francês criou a letra J. Do iota grego foi puxado uma perninha e criou-se a letra J. E aí passou a ser chamado aquilo que era Jesus, tornou Jesus, e agora Jesus, primeiro com G e agora com J. No final do século XVII, começo do século XVIII, foi